A menina Baquita, nascida no Sudão, ainda muito pequenininha, foi raptada e vendida como escrava. Em meio a todos os sofrimentos que ela passou durante a vida, todas as vezes que ela olhava para o céu estrelado, ela contemplava aquela beleza e dizia: existe um patrão muito maior do que esse patrão que eu sirvo e eu quero conhecê-lo. Depois já de uma fase adulta, quando ela vai para a Itália, né, para servir uma família italiana, quando essa família a levou para a igreja, olhando para o Jesus crucificado, ali ela reconheceu o patrão que ela procurava. Esse é o Deus a quem eu procuro a minha vida inteira. E ela dizia assim: se eu reencontrasse os meus raptores, eu beijaria as mãos deles, porque se não fosse por eles, eu jamais conheceria Jesus Cristo. Simeão reconheceu Deus Salvador, o Cristo, numa criança. Sim, em Jesus, quando José e Maria levaram aquele menino com apenas 8 dias de idade, o Espírito Santo moveu Simeão e ele reconheceu aquele menino. Esse é o Salvador. Sabe, muitas vezes nós também recebemos a visita de Jesus na nossa vida, no dia a dia. E infelizmente nós estamos tão focados no sofrimento que nós não contemplamos as belezas de Deus e nós deixamos passar despercebido. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. Né? Porque Jesus passou ainda na barriga da mãe em Belém e não aceitaram. E não existe nenhum digamos assim, relato de um milagre em Belém que Jesus não fez, porque não aceitaram Jesus. Então é necessário que nós estejamos atentos, né? Movidos pelo Espírito Santo, porque assim como Simeão reconheceu o menino Jesus, nós também reconheçamos Jesus quando ele passar por nossa vida. E essa passagem linda está em Lucas 2, 22 seguinte, que vai dizer assim: concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme estava escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecer o sacrifício prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia ali em Jerusalém um homem chamado Simeão, e esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Veja, Maria não precisaria fazer esse sacrifício, esse rito de purificação, porque Maria não teve contato, né, com o homem. Maria não estava, segundo as leis de Moisés, impura. Maria não necessitava, mas ela cumpriu, sim. Ela cumpriu todo o rito. Também para que não se denunciasse, porque para que o inimigo também não identificasse aqui algo de anormal e atrapalhasse o plano de salvação de Deus. Então Maria cumpre o preceito, né? Que no 8º dia que se circuncidava o menino, que se dava o nome para o menino, e que também havia o ritual de purificação, né? Aqui diz que, porque eles eram pobres, então é prescrito na lei do Senhor um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse era o ritual de purificação. Mas o que leva um homem já de idade, e veja, aqui não diz que era o domingo dia de preceito, porque no dia de preceito era obrigado que os homens, né, estivessem no templo, mas aqui não diz. Aqui diz que Simeão foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Talvez Simeão estivesse em casa, lá de boa, e aí os filhos perguntassem: pai, onde é que você vai? Não, eu vou no templo. Tá, mas hoje não é necessário, o que é que você vai fazer lá? Mas o Espírito Santo moveu ele, e ele foi ao templo. E ao olhar para o menino, aquele menino, ele reconheceu. Assim como Baquita, que hoje nós conhecemos por Santa Josefina Baquita, ao contemplar a beleza da natureza, entendeu que existe um Deus muito maior, e ao olhar para o crucificado, reconheceu seu Deus. Assim também Simeão, movido pelo Espírito Santo, ele reconheceu que ali estava o Salvador. E veja só, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo, o Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino para que se cumprirem a respeito deles o preceito da lei, tomou em seus braços e louvou nesses termos, dizendo: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a salvação,
e que preparaste diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Veja que aqui Simeão, ao ver o menino Jesus, e nós temos que entender que vários meninos eram apresentados todos os dias. Então não é que apareceu assim uma luz extraordinária, focando em um cartaz dizendo esse é o Salvador. Não, o Espírito Santo moveu ele para que ele visse na simplicidade, porque tudo na vida de Jesus era simples. Na vida de Jesus e de Maria e José na Sagrada Família era simples, tudo era simples. Mas foi o Espírito Santo que o impeliu a ver no meio de tantos meninos que estavam ali que aquele era o Senhor, né? O libertador. E veja só, normalmente as pessoas têm um apego muito grande, não conseguem se despedir, tem medo de morrer, por quê? Por conta do apego às coisas desse mundo. Quando Simeão viu que aquele era o Senhor, o Salvador, disse, agora pode me levar, Senhor, eu já vi tudo. É esse desapego que nós temos que ter quando nós reconhecemos o nosso Senhor, o nosso Salvador. Assim como Santa Josefina Baquita ainda dizia que beijaria as mãos daquele que o sequestraram, daqueles que fizeram tanto mal na vida dela, porque através deles ela reconheceu o Senhor. Que seja assim hoje, que nós reconheçamos Jesus quando ele passar na nossa vida. Deus te abençoe.